Olá, é com muita honra que estamos aqui reunidos para falar um pouquinho sobre temas de resolução de conflitos voltados ao universo do agronegócio. Estamos aqui com o Flávio Luiz Bodo, que é do time da Ziló, o Fernando Serec, que é o CEO do Tosini Freire, André Baravino, um dos sócios aqui da área de resolução de disputas, e o Virgílio Manente, também um dos sócios aqui da nossa área de resolução de disputas, e todos, de alguma forma, vão abordar pontos que fazem parte de alguns dos capítulos da obra Reflexões sobre questões jurídicas voltadas ao agronegócio, que estamos lançando pela editora TOF. E antes de passar aqui a palavra para esses grandes profissionais que aqui estão, vale a pena lembrar, né, que toda a dinâmica de resolução de conflitos, ela não necessariamente ela demanda ou dispensa uma adequada customização. Ou seja, sempre nós temos que verificar o melhor método, a melhor forma para que uma determinada disputa seja resolvida em um determinado caso concreto. Nós podemos sempre lançar mão de técnicas de negociação prévia, de mediação, de conciliação, com cláusulas, inclusive, eficientes que possam levar as partes a dialogar. Nós podemos, se a ideia é ficar dentro de um convívio, dentro do procedimento comum, dentro do Poder Judiciário, nós temos a figura dos negócios processuais, aqueles que estão previstos no artigo 190 e em diversos outros dispositivos da legislação processual. Temos também a possibilidade de implementarmos cláusulas de dispute board, ou seja, se o tema ele é técnico, ele pode ser resolvido através de uma opinião especializada de profissionais voltados a um determinado tema naturalmente, né? Isso é uma cláusula, é um modelo que pode ser utilizado para resolver uma disputa, e aí esse laudo ele pode ser binding ou não binding, aí depende de como as partes vão dar a força vinculante para esse comitê de dispute board. E, naturalmente, temos também a arbitragem, né, muito aconselhada para determinadas situações, também aplicáveis para o universo do agronegócio. Então, apenas para sintetizar essa minha breve fala, a resolução de disputas ela não tem uma porta única, um formato único, né? Na verdade, precisamos sempre verificar em cada caso concreto qual é a porta que, na verdade, os contratantes, as partes, elas vão eleger para que o seu conflito ele seja adequadamente resolvido. E por isso pensar sempre antes de elaborar o contrato é fundamental para verificar exatamente que tipo de particularidade as partes devem levar em consideração para eleger a melhor técnica para o caso concreto. E eu passo aqui então a palavra para o Flávio Luiz Bodo, que é gerente jurídico da Ziló, para que ele possa dar a impressão do que seria, na visão dele, um adequado método de solução de disputa para as diversas lides que se instauram dentro do universo do agronegócio. Passo então a palavra para o Flávio. Muito obrigado aqui pela sua presença, Flávio. Olá, obrigado Elias, obrigado pelo convite, é um prazer estar dividindo aí a sala com você, com o André, com o Fernando e com o Virgílio, né, poder estar participando deste momento, né. Acho que esse tema de resolução de disputas, né, de conflitos é um tema muito interessante, né, e olhando aqui para o mundo agro, né, que eu estou há algum tempo inserido nele, né, é algo que sempre vem à mente, a gente tem que estar sempre atento, sempre olhando a natureza de cada contrato, de cada contratação e pensando lá na frente, né, quando a gente fala aí em preparação para uma solução de conflito, né, como você acabou de falar, Elias, ela nasce na preparação do contrato, né, e quando a gente está contratando, a última coisa que as partes querem pensar é no conflito, em como resolver o conflito, né, então esse é um desafio dentro do departamento jurídico, né, ter a visão a posteriori dos problemas que podem surgir, dos problemas a gente ter que estar pensando, né, sempre no pior cenário, né, qual seria o pior cenário, qual seria o pior impacto de um contrato e qual seria a melhor maneira de resolvê-lo, né? Muitas vezes o que nós não queremos, o que a outra parte também não quer, é um processo de resolução de conflitos demorando muito tempo e um prejuízo operacional efetivamente acontecendo. Então, no momento da contratação, no momento da negociação de contrato, é muito importante, né, que as partes que estão ali sentadas, que estão ali negociando o contrato, tenham a visão
dos potenciais riscos, das potenciais consequências, e em cima disso discutir qual que é o melhor mecanismo de solução de conflitos, né? Nem sempre vai ser o judiciário, nem sempre vai ser a arbitragem, não necessariamente a gente tem que prever passar por uma mediação, uma tentativa de mediação antes de ir para o judiciário ou para um tribunal arbitral, né? Então, acho que ter o olhar, né, quando do nascimento, quando do surgimento do contrato, com a cautela daquilo que pode ter de consequência para o lado da empresa é fundamental para a gente poder depois caminhar para um mecanismo de solução adequado. Né? Acho que olhando aqui no mundo do agronegócio, a cadeia como um todo que nós temos aqui na Zilor, a gente tem contratos que têm previsão de arbitragem, por exemplo, tem contratos que têm a previsão da utilização do judiciário de uma maneira direta, ou então de um processo de mediação antes da gente partir para um dos meios de solução de controvérsias efetivo, mas é tudo, repetindo aqui, né, passa por uma análise prévia, né, e nesse desenho de clausulados, de contratos, de como nós vamos de fato discutir se tiver um conflito, é muito importante a gente ter a garantia e a segurança do que o que nós queremos com aquilo de fato vai ser efetivado. Então, acho que a interação com os times de contencioso, com os parceiros, né, de contencioso nossos, escritórios que nos prestam serviço, ela é fundamental para conseguirmos ter uma ideia de onde isso pode acabar, como isso pode acabar, com que velocidade o problema ele pode ser sanado. Né? É óbvio que. Duas perguntas até para te Opa, ajudar aí no desenvolvimento do raciocínio, Flávio, se você me permite. Como é que claro. você enxerga o papel do advogado de contencioso quando da elaboração do contrato? Que tipo de parceria você identifica nesse sentido? Ou você acha que não, que o advogado de contencioso ele tem que ficar distante da elaboração de um contrato, porque isso seria o papel mais de um profissional da área consultiva? E segundo, o que que você acha que é um conflito bem resolvido? Tá. Bom, são duas perguntas bem provocativas, né, Elias? Primeiro, eu acho que a interação ela tem que existir, né, entre as diversas áreas. Então, o advogado de contencioso tem que falar com o advogado de contrato, tem que dar as opiniões dele, principalmente nos contratos estratégicos. Acho que tem contratos que são de dia a dia, que tem um impacto menor, uma chance de trazer problemas sérios para a companhia menor, que talvez não necessariamente a gente precise de uma estrutura ou de um alinhamento mais complexo e direto entre os times de contencioso, entre o advogado do contencioso e o advogado contratual. Mas naqueles contratos que são sensíveis, que são estratégicos, é fundamental ter um alinhamento prévio, ter uma discussão, né, ter a visão do contencioso, aquele advogado que está olhando os precedentes de tribunal, que está olhando o comportamento da jurisprudência, que tem a ideia de duração de processo, de regras para ter a liminar, como pode conseguir ou não conseguir uma liminar, uma ou outra cláusula de negócio jurídico processual, né, trazendo ali o rito do processo para algo administrável pelas partes. Acho que a visão ela é fundamental. Né? Então, a interação entre os times, elas são assim, é algo que é muito benéfico para a companhia como um todo, tá? Então, acho que assim, sintetizando, essa realmente é a interação que se faz necessária para isso. E com relação à segunda pergunta, né, o que pode ser um conflito entendido como bem resolvido, eu acredito que a melhor resolução é aquela em que as partes, né, os dois lados, têm o menor prejuízo possível dentro daquilo que está sendo discutido. Né, a essência do processo é de fato buscar a justiça. Né, quando a gente vai para o contencioso, você tem duas partes com visões diferentes do direito que está sendo discutido. E aquele mecanismo bem resolvido, a boa resolução é aquela que vai dar o direito para as partes de uma maneira mais célere.
né? Não necessariamente tudo que a parte almeja, mas aquilo que de fato vai reduzir prejuízos, vai reduzir impactos, vai reduzir risco, né? Então acho que esse é o conflito bem resolvido, é aquele que traz o direito de maneira mais rápida aí para as partes. Maravilha, Flávio, a quem eu chamo carinhosamente como Flavinho. Muito obrigado aí enfim, pelas considerações iniciais. Passo Imagina, aqui eu que então agora agradeço. a palavra para o Fernando Serec, que é CEO aqui do escritório, advogado super renomado, árbitro também, muito conhecido por atuar em arbitragens, justamente para trazer aqui para nós, primeiro, uma concepção do que seria a arbitragem, porque nem todo mundo sabe. Segundo, que tipo de cuidado nós temos que ter na redação de uma cláusula com compromisso arbitral e quais são os benefícios e as reflexões necessárias. Elias, muito obrigado. Flávio, prazer estar contigo aqui batendo papo. André, idem. Para começar, a arbitragem é um meio de resolução privado de conflitos, ao invés de das partes levarem a discussão, que é natural, por um juiz estatal, elas estabelecem num contrato uma cláusula compromissória na qual, ao invés de recorrer ao judiciário, elas vão submeter o seu conflito, a sua disputa, a um grupo de árbitros, normalmente três, ou eventualmente a um árbitro só, dependendo de como for negociada. Normal, eu uso essa figura da previsão antecipada da arbitragem, porque, estabelecido o conflito, é muito difícil que as partes consigam conversar sobre qualquer coisa, ainda mais sobre mudar a briga de lugar, né, do judiciário para uma resolução privada desse conflito. Então, normalmente é assim que as coisas acontecem. Existem câmaras de arbitragem no Brasil inteiro. São Paulo tem câmaras de arbitragem muito conhecidas, mas Minas Gerais tem as suas câmaras de arbitragem, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Quase todos os estados têm câmaras de arbitragem. Normalmente a gente recomenda algumas conhecidas nesses eixos que eu mencionei, e elas nada mais fazem do que administrar o procedimento. Não são elas que julgam a disputa. Na verdade, as partes vão nomear os árbitros, no caso, quando são nomeados, quando a cláusula estabelece que são 3 árbitros para se resolver a questão, normalmente um árbitro é nomeado por uma parte, ou outro árbitro nomeado pela outra, e o presidente é escolhido pelos 2 árbitros nomeados pelas partes, ou eventualmente pela própria instituição. As partes têm o que se chama de princípio da autonomia para definir tudo. Número de árbitros, quanto vai durar o procedimento, quais os prazos que vão ser estabelecidos para as manifestações, que tipo de provas serão aceitas. Então, o desenho do procedimento ele é estabelecido pelas partes com ampla autonomia. Ampla autonomia não quer dizer que as partes podem fazer absolutamente tudo. Existe uma lei de arbitragem e ela tem algumas definições a respeito de procedimento. As próprias câmaras de arbitragem, as instituições, também têm as suas regras. Então, quando você define, por exemplo, que uma AmCham vai ser usada como câmara de arbitragem para resolução de disputas, ou uma CCBC, uma Câmara de Comércio Brasil-Canadá, um centro de arbitragem e mediação de uma dessas instituições, já existem regras estabelecidas, tá? Então, essas regras acabam se tornando obrigatórias quando as partes ali estabelecerem. Importante dizer que a arbitragem por alguns considerada como um meio caro aí de se resolver a disputa, ele é um meio bastante ágil. Então, se você botar na conta o quanto você ganha de prazo para conseguir uma decisão que possa ser executada, isso deve ser levado em conta também na dimensão aí do seu conflito, na dimensão do seu contrato,
para que seja feita a escolha da arbitragem como meio de resolução. O fato de você escolher uma arbitragem não quer dizer que o teu contrato ele não possa ser executado de cara. Existem contratos em que se estabelecem pagamentos específicos com valores mencionados que você tem uma cláusula arbitral, mas mesmo assim você pode partir para uma execução direta. Então, não é o fato de você estabelecer a arbitragem que vai te impedir, se você tiver as condições necessárias, em outras palavras, se você tiver um título extrajudicial, título executivo extrajudicial, você vai poder partir para uma execução direta da questão. Nós temos bastante experiência em questões de arbitragem envolvendo o setor de agro, fizemos muitas operações de venda e compra, por exemplo, de usinas de açúcar e de álcool, todas elas com uma cláusula de resolução de disputa por arbitragem e foram dadas soluções rápidas às questões, mas também já vi cláusula de arbitragem em compra antecipada de safra, tantos outros contratos aí que vocês conhecem até melhor do que eu, arrendamentos e coisas do gênero, que você pode estabelecer uma cláusula arbitral. Mas é o que o Flávio disse, né? Não existe essa história de um tamanho serve para tudo. Você vai olhar o tipo de disputa, você vai olhar o que é necessário, eventualmente, num problema, numa emergência, numa disputa, num contrato, para definir qual o melhor meio, e, eventualmente, o judiciário pode ser o melhor meio para determinadas questões, em outros, a arbitragem, com inclusão ou não inclusão de cláusulas de mediação, tudo isso o Flávio já explorou. Não sei se eu cobri tudo, Elias. Não, foi ótimo, Fernando. Duas últimas questões aqui para a nossa reflexão. Quer dizer, a primeira, você bem colocou, Fernando, que as situações de execução de título executivo extrajudicial vão, né, diretamente para o Poder Judiciário, quer dizer, eu não preciso passar pela arbitragem. Mas caso o devedor não pague, se você puder esclarecer como é que ele se defende, porque às vezes a cláusula ela prevê, ela tem realmente uma previsão de arbitragem, quer dizer, como é que a parte, na verdade, que não quer pagar dentro da dinâmica da execução, como é que ela se comporta, né? Se o diálogo dela tem que ser judiciário ou tem que ser arbitragem. Ele pode começar na arbitragem, ele pode começar no judiciário com os tradicionais embargos, depois de uma eventual garantia, e também pode ser submetido, depois dos embargos, pode haver uma suspensão dessa execução, para que questões relacionadas a obrigações bilaterais ou alguma discussão que esteja prevista e na cláusula compromissória seja resolvida pelo tribunal arbitral. Então, é possível que, eventualmente, um processo de execução comece no judiciário e ele tenha que ser suspenso para que a questão de fundo seja resolvida. Em algumas questões que, eventualmente, não abarquem diretamente outros pontos do contrato, o próprio juiz pode decidir. Então, isso vai depender da situação concreta. Perfeito. E por último, quando a gente fala no agronegócio hoje, não necessariamente, né, a gente bem sabe, a gente está falando daquele pequeno produtor, quer dizer, no fundo, nós estamos falando de grandes empresas que estão atuando no setor e muitas vezes elas compram maquinários ou possuem dentro da sua cadeia de operação relação com outras grandes multinacionais. Tem sido frequente na sua prática verificar que a arbitragem é a opção número 1, principalmente para situações onde temos empresas de diferentes nacionalidades transacionando ou não? Existe uma preferência, sim, quando se fala em mercado internacional pela arbitragem, especialmente se uma das partes é estrangeira e tem menos
é menos habituada ao nosso judiciário, pode ficar com receio de algum tipo de favorecimento, então é bastante comum que isso aconteça. Às vezes também, por uma questão especializada, existem temas que acabam se misturando, né? Na origem, por exemplo, a gente pode estar falando de uma operação de cana de moagem, mas um dos subprodutos é o bagaço que gera energia, e a gente pode estar falando de um contrato de geração de energia a partir de bagaço de cana. Pode envolver matéria regulatória, que acaba tendo uma complexidade maior. Esse é um outro ponto que quando você está definindo se você quer que o seu contrato seja submetido ao judiciário ou arbitragem, essa questão da especialização também pode ser um tema. Então, acho que esses pontos são importantes. Maravilha, super obrigado, Fernando, em dividir aqui conosco a sua experiência. Agora eu vou passar a palavra para o Virgílio, né? Ele que, na verdade, tem uma experiência de contencioso muito, muito forte, mas tem um caso que ele sempre gosta de comentar, que é o da arbitragem coletiva, né? Enfim, basicamente a possibilidade de diversos players se juntarem para iniciarem, enfim, um diálogo dentro de um procedimento arbitral sobre um tema específico do agronegócio. Então, vou passar a palavra para ele para que ele aborde esse interessante caso. Muito obrigado, Elias, Fernando, Fábio Dazilor. É uma alegria estar com vocês aqui, participando desse evento, dessa conversa. A questão da arbitragem no agro, ela é extremamente interessante. E tem um caso paradigmático que eu gosto muito de comentar quando eu vou fazer algumas palestras, alguns eventos sobre este tema. Este caso ele mostra bem as vantagens de você iniciar uma arbitragem, uma questão no foro arbitral, na arbitragem, ao invés de brigar no Poder Judiciário, ao invés de levar para o Poder Judiciário. Como teria sido muito mais vantajoso para as partes e para a sociedade se essa questão que eu vou explicar aqui para vocês, que eu vou conversar com vocês sobre essa questão, se essa questão tivesse sido deduzida não no Poder Judiciário, mas sim numa Câmara arbitral. Como teria sido muito mais vantajoso, muito mais célere e muito menos doloroso para as partes e para a sociedade. Okay? Então, é um caso real, aconteceu. Nós estamos falando de um contrato de compra e venda de safra futura de soja. É um contrato típico que era muito comum e ainda hoje se mantém bastante no nosso Cerrado, no nosso querido Centro-Oeste. E esse caso aconteceu em Goiás. Okay? Se eu não me engano, na comarca de Rio Verde. O que aconteceu ali? Foi feito, como vocês sabem, né, uma região extremamente rica em produção no mundo do agro e extremamente, vamos dizer assim, o Brasil é o maior produtor e exportador mundial de soja. Só isso acho que já diz tudo, né? O maior produto. Também somos de açúcar, já que estamos falando do Zilor aqui, café e outros produtos, mas interessa para nós aqui a soja do Cerrado. Okay? E uma das formas de você comprar e vender para o exterior se dá via as trades. As trades vêm aqui, compram a produção de soja que os produtores ali do Centro-Oeste colhem nas suas colheitas, compram essa produção de soja e revendem no mercado internacional. China é um grande comprador, então compra a soja brasileira e vende para a China. Turquia, Egito, essas trades fazem essa operação. E tem uma modalidade de forma de se comprar soja brasileira realizada pelas trades que é extremamente vantajoso, principalmente para o pequeno e médio produtor rural, okay? Que é a compra e venda de safra futura de soja, quando eu compro antecipadamente a safra da soja. Okay? Então, a trade, o que ela faz? Ela paga para o produtor rural, antecipadamente, o valor que eles combinaram por saca de soja. O produtor faz as suas contas, vê tudo que ele vai gastar com o plantio, com insumos, com o gasto da colheita, e aí ele precisa abater todos aqueles custos deles e ter sua margem de lucro. E aí eles negociam o preço por saca de soja.
Então, a trading vem e paga aquele produto antecipadamente. Obviamente que isso é extremamente benéfico para o pequeno e médio produtor, porque, em regra, ele não tem capital para custear toda a sua plantação, que é algo caro, é preciso comprar semente, fazer todo o gradeamento da terra, toda a colheita, todos os insumos que vão, é um custo caro. E ele recebendo esse dinheiro antecipadamente, o produtor rural pode muito bem, então, plantar a soja. Ele planta a soja, já com o dinheiro que ele recebeu, custeia toda a soja, colhe e entrega as sacas para a trading, que, por sua vez, com essa soja, revende no mercado internacional. Okay? É a compra de venda de safra futura de soja. O que aconteceu aqui neste caso foi que o pequeno produtor, que é típico de se valer desse tipo de contrato, lá da região de Rio Verde, ele tinha 300 hectares de soja plantado. A soja, para vocês terem uma ideia, dá uma média de 60 sacas por hectare, o que vai dar mais ou menos, aí se eu tenho 60 sacas, 300, eu estou falando de 20 mil sacas de soja, ok? Então, aí a saca de soja, o preço lá na região na época foi acordado em mais ou menos, vamos colocar um preço mais fácil aqui para todos acompanharem, R$100, estamos falando de R$2 milhões, ok? Então, o produtor negociou esse preço, recebeu R$2 milhões, e aí nos seus 300 hectares ele plantou a soja e colheu as suas 2 mil sacas de soja. Perdão, 20 mil sacas de soja. E ele, quando foi entregar as sacas de soja, nesse ínterim, entre o plantar e o colher, que geralmente demora 4 meses, é rápido, você planta em 4 meses, é o prazo médio para se colher. Nesse ínterim, ocorreu uma praga na região conhecida como ferrugem asiática. Essa praga, essa ferrugem asiática, fez com que muitos produtores tivessem toda a sua produção comprometida, ou seja, quem ia produzir 60 sacas por hectare acabou produzindo 20, 15, ou seja, todos acabaram perdendo muito com isso. E quando a oferta diminui, a oferta de produto diminui e a demanda permanece alta, muita gente, pouca gente com produto para vender e muita gente querendo comprar, a gente sabe que o preço sobe. E aí ocorreu, então, em razão dessa praga, essa diminuição da produção e, consequentemente, com a oferta mantida, o preço se elevou. E a saca de soja pulou de R$100 para R$150. Então, o produtor rural, quando ele foi entregar aquelas suas sacas de soja, toda aquela sua colheita de soja, suas 20 mil sacas de soja, ele olhou e falou, puxa, isso aqui está valendo 2 milhões, mas, na verdade, valeria 3 milhões. Então, ele quer aqueles 3 milhões. E ele contratou um advogado, acabaram entrando com uma ação no Poder Judiciário e invocaram o artigo 478 do Código Civil, que fala da revisão contratual. Esse artigo acabou cristalizando a revisão contratual no Código Civil de 2002. Ele acabou cristalizando ali. E ele diz que quando houver um fato imprevisível, que cause aí um desbalanceamento entre a prestação e a contraprestação, isso aí é suficiente para se pedir a resolução do contrato. O 478 fala em resolução, em fim do contrato. Mas a jurisprudência, interpretando o 478 à luz do princípio da preservação dos contratos, acabou dizendo que é possível também você invocar a revisão, não necessariamente para resolução, para extinguir o contrato, mas também para rever o contrato, provocando, então, um balanceamento entre contraprestação e prestação. Ok? Ele, então, invoca essa ação, invoca este artigo, a juização no Poder Judiciário, e pede a revisão do contrato. E ele quer, então, receber. Ele entregou as sojas, mas quer receber aquele R$1 milhão a mais. Perfeito? Essa ação foi julgada procedente em primeira instância. Ou seja, o juiz de primeira instância, ele entendeu que aquela praga, essa ferrugem asiática, constituía um fato imprevisível e que, então, justificaria fazer ali um novo balanceamento entre prestação e contraprestação, e era justo que o produtor recebesse não R$100 por saca, mas sim R$150 por saca. Não 2 milhões, mas sim 3 milhões. Bora, isso acabou causando um movimento assim violento pelas trades. As trades, obviamente que essa trading recorreu, mas mais drástico do que isso, foi a trading falar, bom,
Obviamente que quando eu paguei R$ 100 a saca de soja aqui, essa saca de soja já estava revendida, eu já revendi no mercado a 105, 107, 108, eu já revendi. Agora, se eu tiver que pagar 150, só vou ter prejuízo. Quem é que compra uma saca de soja a 150 e revende a 105, 110? Ninguém. E era exatamente isso que o Poder Judiciário estava mandando a trading fazer. Então, o que eles fizeram, as trades? Assustados diante desse posicionamento do Poder Judiciário, justificadamente preocupados com essa situação, eles pararam de fazer essa operação de compra e venda de safra futura de soja. Então, os pequenos e médios produtores tiveram um prejuízo gigantesco na região, porque eles não puderam mais se valer desse benefício, desse tipo de contrato, que ele recebe antecipadamente pela sua safra, ele não precisa ir num banco, ficar dependendo de pagar juros com a safra. Então, teve um prejuízo gritante para o mercado, porque aí ou o pequeno e médio ia no banco e arriscava a questão de pagar juros no futuro, ou então ele não tinha dinheiro para custear. Muitos deles venderam as suas pequenas propriedades. Foi um prejuízo enorme para a região. É verdade que depois o Tribunal de Justiça de Goiás e depois o STJ acabaram os dois cassando essa decisão de primeira instância. Primeiro o tribunal, depois o STJ manteve. Tanto o tribunal como o STJ acabou corrigindo a decisão de primeira instância, dizendo, olha, ferrugem asiática e pragas em geral, elas não constituem um fato imprevisível capaz de provocar o rebalanceamento de um contrato. Não há que se falar em teoria da imprevisão com base em praga, porque praga é previsível. Todo plantador, ele sabe, todo produtor rural, ele sabe que a sua plantação, entre a plantio e a colheita, está sujeito a haver alguma praga de gafanhoto, tantas pragas que existem, como esta aqui no caso. Então, houve essa reforma na decisão. Porém, até tudo isso acontecer, passaram-se 6 anos, e nesses 6 anos, que até para o Poder Judiciário foi rápida a questão, pensando em 6 anos, mas para o mundo atual, o mundo dos negócios, é algo que não conversa com a celeridade que se exige no mundo dos negócios, a demora do Poder Judiciário. Durante todo esse período, as trades se sentiram inseguras e não fizeram mais o contrato de compra e venda antecipada de safra futura de soja. Não fizeram mais. E causando esse prejuízo para os pequenos e médios produtores. Vejam, eu não estou culpando o Poder Judiciário. Eu estou culpando, sim, as partes que procuram o Poder Judiciário, que assolam o Poder Judiciário de trabalho. Porque os 6 anos do Poder Judiciário é um tempo normal do Poder Judiciário. Ele tem inúmeras questões para resolver e não só aquela. Além do que, uma certa atecnicidade aí, um certo desconhecimento da decisão em primeira instância que causou todo esse alvoroço. Também não culpo tanto o Poder Judiciário, porque tem ali um juiz que muitas vezes tem o desconhecimento de todo o impacto social daquilo que ele está fazendo. Tem um desconhecimento de uma realidade de campo. Por isso, meus amigos, é que nós defendemos tanto a arbitragem numa situação como essa. Se esse caso tivesse sido por uma arbitragem, primeiro, ao invés de 6 anos, teria se resolvido em 3, 4 meses. Porque é uma questão só de direito. Eu não tenho prova pericial, eu não tenho testemunhas, eu não tenho nada disso. A pergunta é só essa pergunta. A praga, ela se constitui em fato imprevisível a ponto de provocar a revisão contratual ou não? É só isso. É só essa pergunta. O impacto de se valer dessa revisão contratual para o mercado, qual que é? Essa segunda pergunta também. Essas 2 questões. Que para um juiz ali, iniciando sua carreira, muitas vezes, com tantas questões para resolver, não consegue ter toda essa visão. Agora, quando as partes nomeiam ali 3 árbitros, por exemplo, seja um árbitro, uma pessoa com conhecimento de campo, uma pessoa com conhecimento de contrato agropecuário, com conhecimento dos impactos que uma decisão que acabe aceitando a possibilidade de revisão do contrato nessa situação, que a praga seria um fato imprevisível, o impacto que isso pode causar para toda a região, que não é difícil um produtor rural, um árbitro, um conhecimento de direito e conhecimento de campo ter essa visão. Ele dificilmente erraria esse árbitro. E, de qualquer forma, seria resolvido em 4 meses. A questão se resolveria em 4 meses. É o tempo de uma colheita, entre um plantio e uma colheita.
direito. As trades não iam parar de fazer a sua operação, elas aguardariam esses 4 meses para se resolver a questão. E com uma chance de erro muito menor. Porque, como disse o Fernando aqui, são pessoas especializadas na natureza daquele contrato para se decidir a questão. Um juiz que, com todo respeito, tem ali, num dia ele tem um júri, no dia seguinte ele tem que resolver um monte de problema de briga de condomínio, de vizinhança, e na mesma hora está uma decisão lá para ele dar numa questão importante como essa, em que se define toda uma política de financiamento de plantio de soja local. A chance dele errar é maior, mas muito maior do que um árbitro conhecedor do mercado, que é especialista naquilo e que vai julgar aquela questão. Esse decide de forma mais célere e com mais precisão. Não estou culpando o Poder Judiciário, volto a dizer, eu culpo toda a sociedade que insiste em pular no colo do Poder Judiciário. Ora, essa questão, eu sei que muitos de vocês vão falar assim, mas, poxa, né, quanto custa uma arbitragem? Você vai pegar um produtor rural para discutir 2 milhões de reais e pedir para ele discutir a questão numa arbitragem, onde o custo é mais caro? Não vou fazer isso. Mas tinham outros produtores na região. Se você consegue 5 produtores, nós estamos falando em 10 milhões de reais. E não é difícil conseguir 5 produtores na mesma região com ele. Não é difícil conseguir 10, 15 produtores, 20 produtores. Porque todos têm inúmeros pequenos e médios que plantaram na mesma região, inúmeros pequenos e médios que tinham contrato com essas trades, inúmeros pequenos e médios que se valeram do benefício desse tipo de contrato e que agora estava sujeito a uma demanda. Portanto, não é difícil. Não me digam que é difícil, porque é fácil. E aí eles se unem. Existem já associações como a AproSoja, extremamente engajada lá na região, com questões em defesa dos interesses do pequeno e médio produtor. Essa associação, se ela tiver no seu estatuto uma cláusulazinha dizendo que ela tem autorização para defender os interesses dos seus associados, judicial e extrajudicialmente, como diz o artigo 5º, inciso 21 da Constituição Federal, ela pode iniciar uma arbitragem, ela pode participar de uma arbitragem em nome e em defesa dos associados. Ela não está lá em nome próprio, hein? Na legitimidade extraordinária. Ela está lá em nome e em defesa dos associados. Em nome e em defesa dos associados. E aí se inicia essa arbitragem. Se resolve em 4 meses. Se custeia 5 produtores, eu já tenho 10 milhões em discussão. Ora, lógico que vale a pena ir para uma arbitragem. E se resolve em 4 meses. E eu não causo prejuízo algum para a sociedade local. Olha quanta pobreza gerou aquela decisão judicial. Quantos produtores pequenos e médios não foram à bancarrota porque não conseguiram plantar, porque se valiam daquela modalidade de contrato que já não era mais ofertada? Quanto dinheiro deixou de circular na região? Tudo isso por culpa do Poder Judiciário? Não. Por culpa da sociedade que continua pulando no colo do Poder Judiciário. Então, eu peço aqui, principalmente ao nosso querido Centro-Oeste, que saiu na frente, né, desse país aqui, que foi em busca de mercado, que saiu na frente, que é conhecido aí, todo mundo do agro, como o Brasil que dá certo, que levante essa bandeira também. Aliás, uma matéria brilhante, eu queria terminar com essa matéria aqui, que surgiu no jornal Estado de São Paulo, recentemente, dizendo que o Centro-Oeste brasileiro, em pouco tempo, muito pouco tempo, será a região com menor índice de desigualdade social no Brasil. Olha que beleza. Olha como o agro é inclusivo, como o agro ele partilha a riqueza. Então, que esse Centro-Oeste, do qual todos nós nos orgulhamos, o mundo do agro, em geral, que não está só no Centro-Oeste, que ele é predominantemente Centro-Oeste, né? Que ele levante essa bandeira com a mesma força em que ele levanta a economia do Brasil. Que ele levante agora a bandeira jurídica, a bandeira da arbitragem. Que eles resolvam as questões eles mesmos, que aumentem-se as câmaras de arbitragem no Centro-Oeste, que os advogados se preparem mais para defender os interesses dos seus clientes via arbitragem, para seguir, assim, essa trilha de riqueza, de partilha, de defesa não só da economia, também de toda a sociedade, que o Centro-Oeste sempre deu exemplo. Está aí mais uma bandeira para vocês carregar. Muito obrigado. Muito bem, obrigado, Virgílio. Foi excelente a explanação, mostrando justamente, né, essa alternativa para que diversos players possam se unir e, enfim, ter o seu conflito debatido também dentro de um procedimento arbitral. Mas é fato
que em muitas das situações nós não temos a possibilidade de irmos para uma arbitragem, seja porque nós temos conflitos, né, que nascem de investigações e, enfim, são debates que se travam com o poder público, justamente questionando-se sanções que podem ali estar sendo perseguidas, né, pelo Ministério Público, ou temos mesmo conflitos que vão estar sendo abarcados também por precedentes obrigatórios, e envolvendo também leads privados. Então, monitorar bem o que acontece nos nossos tribunais superiores é extremamente relevante, até para fins de observarmos os artigos 926 e 927 na construção daquilo que nós chamamos de precedentes obrigatórios. E aí eu vou passar, então, a palavra agora para o André. O André, que é meu sócio de contencioso, ele fica em Campinas, e ele vai falar de um hot topic, justamente um tema muito importante para o agronegócio, que está agora sendo alvo de um julgamento de tese repetitiva lá no Superior Tribunal de Justiça. André, por gentileza. E obrigado. Obrigado, Elias. É um prazer conversar com vocês, Flávio, Elias, Fernando, Virgílio. E, de fato, eu vou abordar aqui o tema de excesso de peso, de tráfego de caminhões com excesso de peso, que vem tirando o sono de produtores rurais e de empresas relacionadas ao agronegócio. Tem diversas investigações e procedimentos administrativos instaurados pelo Ministério Público Federal, assim como, em estágios mais avançados, ações civis públicas sobre o mesmo tema. Já são pelo mapeamento que a gente fez, mais de 300 a 500 processos e procedimentos administrativos com esse tema. Como a gente sabe, a logística do agronegócio ainda é muito dependente do modal rodoviário, né? Então, boa parte de insumos, cargas, produtos, produção, são escoadas aí, ainda que parcialmente pelo modal rodoviário, pelas rodovias federais espalhadas pelo nosso país. E a Polícia Rodoviária Federal vem atuando fortemente na fiscalização do tráfego de caminhões com excesso de peso. Entretanto, tem uma divergência entre fiscalização e o modelo que as empresas e produtores rurais adotam, que consiste no seguinte: geralmente todos os produtores rurais e empresas fazem a pesagem antes dos caminhões saírem das indústrias, das fazendas, por meio do peso bruto total, que consiste na pesagem do caminhão como um todo. Ao passo que, por uma questão de mobilidade, de custo, a Polícia Rodoviária Federal acaba fazendo a fiscalização pelos eixos do caminhão. E ambos os métodos estão previstos no Código de Trânsito Brasileiro. Entretanto, o que ocorre é o seguinte, que muitas vezes o caminhão sai da planta ou da fazenda dentro dos limites legais e por diversos fatores, como chuva, água que para em cima da carroceria do caminhão, ou por acomodação da carga, por frenagem, ou por subidas e descidas que tem no percurso, que a carga vai se acomodando mais em determinados eixos traseiros, e o caminhão, apesar de estar dentro dos limites legais, com o peso previsto em lei, em determinado eixo a carga se acomodou e a empresa acaba sendo multada por esse aspecto. Com base nisso, o Ministério Público Federal instaura alguns procedimentos de averiguação, como notícias de fato, levanta diversas empresas que têm sido recorrentes nessas práticas, e essas empresas são atuadas, primeiro, num processo administrativo para se defender e, eventualmente, fazer algum acordo, né, os termos de ajustamento de conduta, e, num segundo momento, caso isso não se resolva, o Ministério Público Federal vem, aí sim, ajuizando as ações civis públicas para apuração de responsabilidade civil por danos materiais e morais coletivos, e a imposição
de tutela inibitória, com a aplicação de uma multa cominatória, as astrentes, para coibir essa conduta, né? A jurisprudência hoje nos tribunais estaduais, nos tribunais regionais federais, ela é bastante dividida e esses recursos, né, foram afetados aí sob o número 1104 e está pautado para julgamento para agora dezembro de 2023, que vai haver o julgamento aí sobre o rito dos recursos repetitivos. Então, em breve, nós devemos ter novidade, né, e uma parametrização de jurisprudência sobre esse tema. E há também, né, André, sobre esse aspecto, quer dizer, uma discussão até prévia, se é a justiça comum a competente para apurar justamente essa questão, né? Ou se na realidade seria a justiça do trabalho, né? Porque muitas das investigações elas acabam nascendo de inquéritos promovidos pelo Ministério Público do Trabalho, depois movem ações civis públicas com diversos pleitos, né, de obrigações de fazer, e um primeiro debate que existe entre, vamos dizer assim, o próprio TST, né, e o STJ é qual que seria a justiça competente para apurar essa questão, né? Tem diversos julgados do TRT 15 afastando justamente a competência da Justiça do Trabalho e transferindo essa competência para a Justiça Comum. Então, esse julgamento que você mencionou, que vai se dar, se for julgado mesmo agora em dezembro de 2023, ele é muito importante, porque uma vez fixando-se a competência na Justiça Comum, o Poder Judiciário, quer dizer, através do STJ, vai dizer se esses pleitos de obrigação de fazer, além de todas as outras questões indenizatórias, podem, de fato, né, serem apresentados e exigidos contra as empresas do agronegócio, em razão dessa celeuma, né, que é o excesso de peso, ou, na verdade, se não, se já há legislação própria, como aquela que está no Código de Trânsito Brasileiro, prevendo que tipo de penalidade que essas companhias elas devem sofrer, né, caso seja identificado um real excesso de peso. Então, é muito, muito importante o que você está trazendo em termos de hot topic. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, esse é um grande exemplo, né, de um precedente que é firmado pelo Tribunal Superior e que tem um grande impacto aqui nos diversos métodos de solução de conflitos que estão sendo apresentados. Algum ponto adicional que você, André, você, Flávio, você, Fernando, gostariam de acrescentar antes de encerrarmos aqui? Não. Obrigado, Elias. Maravilha. De minha parte também não. Obrigado aí pela oportunidade. Foi um prazer estar com vocês. André, Agradeço a todos aí pela oportunidade desse bate-papo. maravilha. Virgílio, palavras finais. Eu queria agradecer a todos por participar aqui desse evento. Acho que foi muito enriquecedor. E, mais uma vez, eu faço esse meu pleito para o Centro-Oeste brasileiro levantar essa bandeira da arbitragem. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, então, a todos e a todas por terem nos dado essa audiência e não deixem de conferir o nosso livro. Muito obrigado.